e a outra chamava-se Penina. Existem algumas explicações para que esse homem tenha duas mulheres. A saber, nós acreditamos que a sua primeira mulher é a Ana. Porém, Ana não gerava filhos. E segundo a tradição, a lei, determinava e dava ao homem direito de ter uma nova esposa para assim conceber filhos, porque o filho, naquele tempo, carregava um peso muito grande para a família. E a mulher que naquele tempo não gerava, ela era vista como uma árvore seca, uma mulher que não tinha o favor de Deus. E esta casa agora está se enchendo de filhos, porque a Penina, a segunda mulher, está dando filhos a Eucana. E até aqui o propósito está sendo cumprido e estabelecido. Porém, a lei também determinava que o chefe da família, juntamente com a sua família, se conduzisse ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Nesse tempo, era o sumo sacerdote Eli, juntamente com os seus dois filhos, Ofni e Finéias, que estão com o sumo sacerdote Eli e Ofni e Finéias como sacerdotes, dando ao seu pai o suporte no ministério. Todos os anos, Eucana subia para o templo para sacrificar ao Senhor, e lá ele entregava a sua oferta. Porém, a fama de Ofni e Finéias não era uma fama muito boa. Pelo contrário, existia alguns boatos que esses homens, eles se deitavam com algumas mulheres na porta do templo, que esses homens roubavam da oferta que era entregue ao Senhor. Mas ainda assim, Eucana, juntamente com a sua família, eles subiam para o templo para ofertar e para sacrificar a Deus. Todas as vezes que Eucana ia, Eucana levava uma porção dobrada para Ana e uma porção para cada um dos filhos de Penina. Na entrega da oferta, da realização do culto, da prestação do culto ao Senhor, eles voltavam para a sua casa. E no próximo ano eles entendiam que teriam que ir subir outra vez. Porém, todas as vezes que a Ana, ela subia com a Penina e com Eucana para o templo, a Penina fazia questão de lembrar a Ana do seu defeito, da sua deficiência, de lembrar a ela que ela não poderia gerar. E ela dizia: eu gero, tu não gera, eu posso, tu não pode, eu tenho, você não tem. E todas as vezes ela agia da mesma forma. Todas as vezes que Ana ia para o templo com Eucana, Penina fazia questão de lançar palavras ao seu coração para amargurar a sua alma, para a irritar, para a embravecer. Porém, mesmo com palavras que machucavam o seu coração, Ana não se permitia ficar. Porém, ao chegar, não conseguia aproveitar o culto, o momento, a entrega, porque a sua alma, ela estava extremamente amargurada. E existem momentos na nossa vida que a nossa maior dificuldade não é chegar, não é ir, não é sair de casa, é conseguir entregar aquilo que nós saímos propostos a entregar enquanto ainda estávamos em casa.
em alguns momentos da vida, eu dizia: hoje será o meu melhor culto. Hoje eu vou cantar, vou pular, eu vou fazer e vou acontecer. Porém, ao chegar no culto, era perceptível que parecia que toda aquela vontade de adorar, ela sumia e sobrevia aquele peso e as indagações ficavam na mente. Por que é que eu não consegui adorar? Por que é que eu não consegui entregar? Porque nós precisamos entender que a maior ideia do diabo não é nos manter dentro de casa. A maior ideia do diabo é não nos permitir cumprir aquilo que nós geramos no coração quando dissermos: eu vou para aquele lugar para adorar ao nome do Senhor. Penina dizia palavras a Ana que machucavam o seu coração. E por que geravam angústia e machucavam o seu coração? Porque na verdade Ana não era uma mulher que vivia sentada, desleixada, uma mulher que não queria nada com a hora do Brasil. Pelo contrário, Ana estava fazendo de tudo para gerar, de tudo para realizar o desejo do seu coração. Algumas pessoas afirmam e dizem que Samuel para Ana foi uma promessa, só que na verdade Deus nunca prometeu nada para Ana. Só que existe dentro do coração dela um desejo, e desejo esse que ela está fazendo de tudo para realizar. Ela se envolve sexualmente com o seu marido, ela dá afeto ao seu marido, ela faz a sua parte, ela está fazendo tudo o que pode fazer para gerar. Porém, gerar aqui já não era mais, já não estava mais no controle da Ana. Porque o próprio Deus olhou para ela e decidiu: eu não vou permitir que você gere agora. Isaías 43, no verso 13, escrito está que, operando o Senhor, quem é que o pode impedir? Ninguém. Só que enquanto isso não chega à nossa compreensão, nós vamos lutando consequentemente com a nossa força, tentando abrir portas, tentando fazer de um lado, tentando fazer de outro, tentando mover de outro. Só que quando nós vamos percebendo que aquilo que está no nosso coração não está acontecendo apesar da entrega e do nosso sacrifício, isso vai amargurando a nossa alma, vai gerando tristeza dentro de nós, e alguns pontos de indagações vão aparecendo na nossa mente. O porquê é que eu não gero? Aonde é que está o defeito? E é lógico que é normal que nós começamos a procurar defeitos em nós mesmos. O defeito está em mim. Será que eu não fiz como deveria fazer? Só que na verdade a culpa aqui não era de Ana. Foi Deus quem decidiu que a hora não era aquela. Meu Deus! Existia um propósito maior do que o desejo de Ana naquele momento. E essa é a nossa maior dificuldade, é entender que tem coisas que Deus não quer que se realize no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento e do nosso jeito. Só que ainda assim essa mulher continua subindo, e a Penina está olhando para ela e está fazendo de tudo para gerar nela angústia, tristeza. Só que essa mulher tem algo que impacta a minha alma. Essa mulher tem equilíbrio. Porque se fosse outra mulher no nosso tempo, irmão, com certeza a Penina já estava toda quebrada, com certeza. Porque nós temos dificuldade de levar desaforos para casa. Nós temos dificuldade de ouvir coisas e se manter. E se há uma coisa que nos faz viver em agonia, é ouvir coisas, ver coisas e guardar coisas. Meu Deus. A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai acumulando, e isso vai enchendo a nossa alma. E consequentemente é isso que ela está vivendo. Vivendo um momento de ter que subir para o templo e ter Penina afrontando ela, ver Penina
Penina gerando, ouvindo Penina falar coisas que estavam machucando a alma dela e ela guardando aquilo dentro da sua alma. Tudo isso para não descer no nível da Penina. Aleluia. Até porque na verdade Ana não tinha problema nenhuma com a Penina. O problema de Ana era consigo mesma. Ela queria gerar, não conseguia gerar, e a irmã estava lá gerando. Só que para ela, a maior dificuldade dela não era a Penina estar ali gerando, era ela querer gerar e não conseguir. E nós nem sabemos que, na maioria das vezes, a nossa dificuldade não é ver o outro se desenvolvendo, não é ver o outro conquistando a casa própria, não é ver o outro conquistando o seu carro, não é ver o outro crescendo na vida, é olhar para nós e falar: Senhor, por que eu também não consigo? Eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada contra ela, mas eu estou falando de tudo, mas não vai, não chega, não avança. Contrapartida, a Penina olha para Ana e, apesar de gerar, ela tem um problema com Ana. E é por isso que vive precisando alfinetar a Ana para se sentir alguém, para se sentir lembrada. Porque Penina não era boba. Ela sabia que apesar de Ana não gerar, o amor de Elcana por Ana permanecia o mesmo. E é nisso que ela compreende que não é porque ela gera mais que ela é mais amada, que não é porque ela faz mais que ela é amada. Ela gera, e tudo que ela quer é o amor que Ana está recebendo de Elcana, e ela mesmo gerando não recebe. Só que Ana não. Ela não gera como queria gerar, não tem tudo que queria ter, porém Ana era amada. Aleluia. E tem coisas que o dinheiro, que as nossas obras nunca comprarão, e isso é chamado de amor, apesar de eu ser quem sou, ou estar no estado que estou. Existem pessoas que têm tudo para nos descartar, nos mandar embora, e apesar disso nos amam, apesar de quem nós somos. Ou você acha que você é um anjo? Ou você acha que eu sou um anjo? Mas alguém, apesar das minhas fragilidades, decidiu me amar. Só que nós, como Ana estava, olhando para aquilo que falta, está faltando, e na verdade faltava filho sim, tinha aflição sim, tinha angústia sim, mas todos os anos existia alguém suprindo por tempo com uma porção dobrada para entregar por ela, para falar: Ana, eu te amo tanto que eu estou entregando o dobro por você. Eu sei que até agora só enxerga a dor, a aflição, a angústia, mas o céu nos convida esta noite. Olha para quem te ama, apesar de você ser quem você é, ou de estar no estado que você está. Glória a Deus. Penina de competição, Ana só quer uma coisa: gerar. E eu, no lugar de Ana, irmã, eu acho que eu teria desistido de gerar há muito tempo. Meu Deus. Porque se há uma coisa que nos cansa, é algo chamado de tempo. A gente tenta, e quando não dá, a gente só quer saber: isso aí eu vou deixar pra lá, tá esquecido, eu não quero saber mais, não vai dar pra mim. Só que Ana, mesmo frustrada, ela revela pra nós que o desejo de gerar, apesar da aflição, permanecia dentro da alma dela. Eles vão para o templo, oferecem a oferta, e quando voltam, Elcana se fala: Ana, por que é que tu está desse jeito, Ana? Porque Elcana olhava para Ana e percebia que ela estava entristecida.
porque o semblante dela revelava isso, tristeza. Ela não comia nada. Elcana olhou para ele e falou: Ana, por que é que tu não come? Será que não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nas entrelinhas, será que tudo que eu tenho feito por você não tem sido suficiente? Só que olhar para ele e dar para ele uma resposta virada e com gosto. Só que ela não, ela se cala, come e se levanta. E quando ela se levanta, a direção dela nesse dia era voltar para o templo, e lá vai ela. Ela senta perto de uma das colunas e ela começa a abrir a sua alma e o seu coração diante de Deus. E ela começa a contar para o Senhor tudo o que estava afligindo a sua alma. Enquanto isso, Eli, o sumo sacerdote, está olhando para essa mulher sentada, chorando. E a primeira coisa que ele pensa é: essa mulher está embriagada. Só que enquanto isso, essa mulher não tinha palavras mais para verbalizar. A sua boca se movia, mas o seu coração falava. E se tem uma coisa que Deus é especialista, é de ouvir o nosso coração. Mateus capítulo 6 é que descrito está: entra dentro do teu aposento, fecha a tua porta, que o Deus que te vê em secreto, publicamente Ele vai te recompensar. Deus está olhando para Ana no seu secreto, está ouvindo o seu coração. E enquanto Ana está orando, enquanto Ana está falando com Deus, o sacerdote se levantou, se aproximou e falou: ô mulher, aparta de você esse teu vinho. Tu está embriagada e tu não deverias estar aqui desse jeito. Tu não está bem. Só que Ana, nessa hora, também poderia ter dado uma palavra para ele, mas Ana sabe diante de quem está. E ela olha para ele e diz: meu senhor, não tenhas a tua serva como uma filha de Belial. A tua serva não está embriagada, pelo contrário, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, porque a minha alma está extremamente amargurada. E sabe o que é isso? É que a Ana não foi lá largar a sua amargura no colo de Penina, descendo ao seu nível e batendo a boca com ela. Ela também não revidou Elcana, seu esposo, quando ele a confrontou. Não te sou eu melhor que 10 filhos. Não, ela não lançou a sua amargura nos outros, porém, ela lançou a sua amargura nos pés do altar. Porque ela entendeu: lançar sobre os outros o meu problema não vai mudar nada na minha vida. Porque tem gente que é desse jeito: se não está bem, trata todo mundo mal. E quando fica bem, a gente tem que entender, porque não, ela não estava bem, eu não estava bem, por isso que eu falei o que eu falei. Ana não, ela corre para o templo, abre o coração e começa a falar para Deus: Senhor, aqui eu posso falar, aqui eu posso dizer tudo que a minha alma está sentindo, sem ser julgada, sem ser condenada, sem ferir ninguém, porque esse não é o meu propósito. Eu só te peço, Senhor, se inclina para mim. Ouve a minha petição, porque se o Senhor me ouvir e me deres um filho varão, eu te entregarei ele por todos os dias da sua vida, e eu não vou passar navalha sobre a sua cabeça. Senhor, você vai me dar e ele será teu, eu vou te entregar. Deus ouviu, Eli ouviu, ou Eli percebeu, e ela fala: meu Senhor, a minha alma está amargurada, eu estou aqui fazendo ao Senhor uma petição. E ele fala: olha mulher, que o Senhor conceda a petição do teu
coração. E ela fala: meu Senhor, que eu encontre graça perante os teus olhos. Aleluia. O que Ana tem? Uma palavra. Nada mais. Que o Senhor conceda a tua petição. O que ela entrou? Como ela entrou triste? Como ela entrou amargurada? Como ela entrou desolada? Mas quando ele olhou para ela e falou: Ana, que o Senhor conceda a tua petição, ela sabia da boca de quem estava saindo, que era da boca daquele que Deus havia escolhido como sumo sacerdote. Essa mulher pegou essa palavra. Aleluia. E falou: que o Senhor encontre graça aos meus olhos. E essa mulher entrou no culto de um jeito, só que saiu do culto totalmente diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque se é um ambiente que é capaz de mudar o nosso dia, o ambiente é esse. Glória a Deus. A gente vem quebrado, a gente vem entristecido, a gente vem mal-humorado, a gente vem machucado, mas depois que o dono da igreja começa a falar, aí os ouvidos daqueles que vieram para ouvir, parece que a nossa alma vai se mudando, a angústia vai batendo por terra, e essa mulher precisa com uma palavra, e uma palavra apenas, que ele conceda. Porém, a Ana não é boba. Ela sabe que a oração precisa fazer parte do nosso comportamento. Não adianta orar e falar: Deus, faz por mim, abre para mim uma porta, sentar, cochilar, acordar meio-dia, 3 da tarde, esperar a porta abrir. Temos que botar currículo, sim ou não? Temos que colocar o currículo, temos que buscar, temos que procurar ajuda. Só que não, alguns oram sem agir, alguns oram sem se mover. Porém, ela entendeu: eu estou aqui orando, eu estou aqui pedindo, recebi a palavra e agora, para que se cumpra, eu vou me mover de novo. E sabe o que ela faz, irmãos? Você vai para o céu, meu amigo. Ela se encontra com o seu marido e eles vão adorar ao Senhor. Aleluia. Todas as vezes que ela subia, essa era a sua maior dificuldade. Mas depois que ela recebeu a palavra, que colocou para fora, recebeu a palavra, a primeira coisa que ela faz é: meu marido, vem cá, Penina, se tiver, vai entrar no culto também, porque hoje não tem Penina, não tem frustração, não tem aflição que vai me impedir de prestar a minha adoração ao Senhor. Eles adoram. Aleluia. E depois da adoração, eles vão para casa. E quando chega em casa, Eucana olha para Ana e percebe em Ana algo que ele não percebia há muito tempo. O quê? É que o seu semblante de amargura já não era mais um semblante de amargura. Aleluia. Era um semblante de alegria. E nós sabemos que quando nós estamos entristecidos, amargurados, o arroz não sai do mesmo jeito. O bolo não sai do mesmo jeito. Alguém dizia: rapaz, esse bolo tá gostoso. Não sei se é a fome ou se é o cozinheiro, mas eu fiz com amor, eu fiz com alegria, eu fiz com prazer, eu fiz sem pesar. Ana volta para casa com um coração diferente, com uma mente diferente, com um semblante diferente. E quando ela chega em casa, ela já vai com um propósito. E qual é o propósito? Hoje não tem Penina que me impeça. Eucana é meu, eu sou de Eucana e vai ter festa lá em casa hoje. Aleluia. Porque Ana entendeu. O que Ana entendeu? Que para gerar filhos, ela precisava coabitar com o seu marido. Ela sai com a palavra e vai para casa com o propósito qual? Eu
parte, para que isso que eu pedi aqui se cumpra. Eu preciso me mover para que aquilo que eu orei se cumpra. Tu é meu hoje, Elcana. E tu não me escapa. E eu tenho a convicção que aquela noite foi a noite mais feliz de Elcana. Tudo que Ana queria naquele momento. E por que ela queria aquele momento? Porque ela sabia que aquele ato estava entrando na mesma linha para o cumprimento daquilo que ela havia orado. Ela ora, ela coloca em prática e agora ela precisa esperar. E como se espera? Com um semblante abatido, aflito? Claro que não. Ela agarrou com tanta força essa palavra, irmão, que eu tenho certeza que o dia de Ana era outro. Se Ana acordava e não conseguia dar um bom dia direito, ela levantou nesse dia e falou: bom dia, meu amor, tem café na mesa, você vai comer e você pode trabalhar. Ah, eu te amo, vai com Deus. Eu tenho, tu não tem, vem Penina, não quero braço contigo hoje, eu estou em paz e não tem ninguém que vai me tirar da minha paz. Eu recebi uma palavra naquele culto e aquele culto mudou o meu dia, mudou a minha vida. Eu sei que eu vou gerar. Ela está se comportando como alguém que já recebeu. Amém. E a prova da convicção de que ela recebeu seria: deixasse o tempo passar. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, eu não sei quanto noite dá para ver. Até porque a tecnologia antes não era como a nossa hoje em dia, mas eu sei de uma coisa: que Ana percebeu que no dia em que o seu período deveria chegar, não chegou. E ela falou: opa, calma aí, é um sinal. O primeiro eu já tenho. E os sinais, consequentemente, começaram a aparecer. Porque é assim que Deus faz. Os sinais vão começar a aparecer na sua vida pela fé. Se você crê, toma posse do que eu estou falando aqui. Deus ainda é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, pois é Ele que opera em nós. Ana precisava esperar e esperou. Só que no tempo determinado a barriguinha começou a crescer, as coisas começaram a acontecer, e tudo que Ana precisava fazer enquanto gerava um menino dentro de si era cuidar de si mesma. E o céu está dizendo para a alma de alguém: eu já plantei em você. E o que eu faço agora? Cuide de si mesma. Cuide da tua mente. Cuide dessa saúde. Vá cuidar de você. Vá se arrumar outra vez. Vá passear mais um pouco outra vez. Pega o teu filho. Leva ele na praça. Volte a viver como alguém que voltou a acreditar naquilo que Deus pode fazer outra vez. Aleluia. Só que o menino nasceu. E quando o menino nasce, está chegando o período do menino desmamar. E essa mulher havia falado ao Senhor: Senhor, se eu gerar, eu vou te entregar. E essa é a nossa maior dificuldade, ou a maior dificuldade de muitos. É que nós temos alguns defeitos. E o primeiro é que no calor da emoção, no ápice da felicidade, nós costumamos fazer para Deus orações, promessas que nós não teremos condições de cumprir. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, o primeiro pagamento é todo dízimo. Oh meu Deus, já foi mandado embora, já pegou a rescisão e até agora nem o dízimo chegou. Senhor, se o Senhor me der, eu faço e aconteça. Porque no ápice da felicidade, no ápice da tristeza, nós costumamos prometer para Deus aquilo que não teremos condições de cumprir. Porém, Deus olhou para o coração de Ana e sabe o que ele percebeu? Que apesar da aflição, a oração era uma oração consciente. Era uma oração racional.
anos, ela está voltando para o templo com o seu esposo. E ela vai se deparar outra vez com o sumo sacerdote Eli. Ele olha para ela, consequentemente deveria nem ter reconhecido. Mas ela fala, meu senhor, olha bem para mim, o senhor lembra de mim? Eu sou aquela mulher que estava indo lá amargurada. Mas naquele dia o Senhor liberou uma palavra. Eu quero falar para o senhor um negócio. Samuel, meu filho, vem cá. Por esse menino, naquele dia, orava eu. E ele está aqui. Tem gente que já desistiu de orar, porque até agora aquilo que pediu não se realizou. Só que a Bíblia nos orienta a sermos perseverantes. E o que é perseverar? É insistir. Eu pedi, e está escrito: se se alinhar com a vontade dele, dá-se-vos-á. Ele tem poder para realizar aquilo que te prometeu. Mas eu quero que você entenda que Samuel não era uma promessa, era um sonho. E ele também tem poder para realizar, se estiver alinhado com a vontade dele. Ele tem poder para trazer esse sonho à realidade. Porque ele é poderoso. Glória a Deus. Essa mulher entrega o menino. E esse menino se tornou tão grande, mas tão grande, porque era um menino que não estava apenas nos projetos de Ana, mas também estava nos projetos de Deus. Aleluia. Por favor, se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei aquilo que tem frustrado a tua alma, nem o teu coração, mas eu vim aqui lembrar a você que Deus é poderoso para realizar, que Deus é poderoso para fazer, que passarão os céus, que passarão a terra, mas a sua palavra ela não vai passar. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu preguei a Tua palavra e eu te peço, Senhor, na noite desse dia, Pai, que a Tua palavra ela seja germinada no coração do Teu povo, que a esperança no coração do Teu povo ela possa voltar, Senhor, a existir. Estamos num tempo, Senhor, onde, meu Senhor, muitos depositaram a sua esperança na política, nos homens e em muitas outras coisas. Só que a esperança da igreja ainda é o Senhor. E eu te peço, meu Senhor, nesta noite, não com egoísmo, porque se aquilo que pedimos em Teu nome estiver alinhado com a Tua vontade, o Senhor assim cumprirá, Senhor. E eu não sei o que meu irmão tem te pedido, o que a minha irmã tem te suplicado, mas eu sei que hoje, Senhor, é um culto, Pai, de libertação. E assim como um homem, Senhor amado, chegou diante de Ti e falou: Senhor, se Tu podes, Senhor, liberta o meu filho. E o Senhor disse a ele: se eu posso, se Tu creres, tudo é possível, Senhor, ao que crer. E eu lhe peço, Senhor, na noite desse dia, pelo poder que há na Tua palavra, que a nossa mente, meu Senhor, seja hoje liberta da incredulidade, da falta, Pai, da perseverança, desta aflição, desta angústia que tem, meu Senhor amado, entrado nas nossas casas, ó meu Senhor, tirando a paz, meu Senhor, dos lares, mas de cada um que entrou hoje por essas portas, Pai, possa hoje, meu Senhor, voltar para a sua casa com um pensamento diferente, com uma nova ideia, com um novo projeto, uma nova, meu
Senhor, perspectiva, meu Senhor, para a sua vida, que ele possa, meu Senhor, voltar a sorrir outra vez, que ela possa, meu Senhor, voltar a se alegrar outra vez, que ela possa, meu Senhor, enxergar a tua mão, ó meu Senhor, agindo a favor da sua casa. Eu entrego, meu Senhor, os teus filhos nas tuas mãos, Senhor, e eu, Pai, te agradeço, porque eu creio, meu Senhor, que assim como Ana, meu Senhor, voltou ao templo para contar, Senhor, o seu testemunho, ó meu Senhor, e apresentá-lo perante a Eli. Eu sei, meu Senhor amado, que ainda esse ano, ó meu Senhor, muitas pessoas entrarão por essas portas, ó meu Senhor, para testemunhar, ó meu Senhor, que o Senhor ainda tem poder, ó meu Senhor, que o Senhor ainda pode fazer na vida, meu Senhor, daquele que ora, daquele que persevera, daquele, meu Senhor, que não desiste. Eu te oro, meu Senhor, esta noite. E eu, meu Pai, te agradeço, porque eu sei que tu és fiel. Você que pode, levante suas duas mãos, receba essa palavra e aplauda bem forte ao nome de Jesus.